Fala pessoal, graça e paz. Eu estou aqui hoje para compartilhar com você algumas lições que eu tirei com o falecimento do meu pai. Eu, na adolescência, perdi o meu pai e eu queria compartilhar com vocês algo que me impactou muito naquele dia, no dia que eu recebi a notícia da morte do meu pai, e que eu carrego até hoje, lições que eu valorizo muito e acredito que pode abençoar a tua vida também. Então fica comigo até o final. Bom, eu estava no último ano do ensino médio, e nesse tempo já meu pai e minha mãe não moravam mais juntos, já tinha um tempo que eu não via meu pai, tá? Eu sempre procurava estar com meu pai no período de férias e tudo mais, e nessa época eu já tinha um tempo que eu não via, né? Ele estava morando numa cidade na região metropolitana de Recife, que ficava a mais de 30 quilômetros da cidade onde eu morava, então já tinha um tempo que a gente não estava em contato, até que meu pai me ligou, contando para mim que tinha aceitado Jesus, que tinha voltado para a igreja, né? Meu pai estava desviado, muito feliz de estar voltando para a igreja, até emocionado, e tinha retornado para a casa do Senhor. O meu pai, nessa ligação, me convidou, né? Olha, você não tem como vir. Isso foi no meio da semana. Ele me ligou e disse: olha, você não pode vir aqui passar o final de semana com seu pai, para a gente ficar conversando de Jesus e tudo mais. Só que nessa semana que ele me ligou, eu tinha marcado alguns compromissos com alguns amigos, nada que eu não pudesse desmarcar. Mas como estava bem em cima, eu resolvi dizer: não, pai, eu não posso esse final de semana. Eu vou, mas no próximo final de semana eu vou encontrar o Senhor, e a gente fica aí, aproveita bastante, tá? A gente conversou lá um pouco, tal, depois ele desligou e ficou combinado para eu ir no final de semana seguinte. O final de semana que eu tinha marcado com meus amigos passou, cumpri os compromissos lá que a gente tinha combinado, e na terça-feira da semana seguinte eu estava no trabalho, eu tinha saído da escola, já estava no trabalho, e eu recebi uma ligação do amigo do meu pai, informando que meu pai tinha saído para fazer umas entregas. Nesse percurso ele teve uma parada cardíaca e veio a óbito. Ele falou assim muito rápido, e eu assim demorei até para encontrar chão, sabe? Eu fiquei sem saber o que responder, inclusive fiquei calado, e ele ficou: alô, tem alguém aí? Eu disse: não, tô aqui. E aí ele disse: olha, vocês têm que vir, ele tá no hospital tal, falou onde que ele tava. E eu vou vir aqui com a minha família, e a gente tá indo pra aí, tá? Eu peguei o endereço e saí, né? Falei para os meus amigos a notícia que eu tinha acabado de receber, e saí para ir para minha casa para contar para minha família. E o meio do caminho a minha cabeça foi processando aquela informação, fui tentando entender aquilo que eu tinha acabado de ouvir. A Bíblia diz, né, lá em Eclesiastes, que ir uma casa onde há luto é melhor do que ir a casa onde há festa, né? Porque na casa onde há luto se vê o fim de todos os homens, e os vivos os aplicam em seu coração. É interessante porque o luto de fato gera uma reflexão. Numa festa, é pouco provável que uma pessoa vá para uma festa e fique refletindo sobre a vida, sobre os valores da vida, sobre aquilo que ele precisa fazer, melhorar, e etc, etc, etc. E sobre a brevidade da vida de forma geral. A pessoa numa festa geralmente vai para se divertir e está pensando só ali naquele momento de diversão. Já num local onde há luto, gera normalmente uma reflexão. As pessoas vão para esse tipo de lugar, para um ambiente onde tem luto, e eles vão refletir sobre a vida, sobre como a vida é curta, sobre como a gente fala com a pessoa hoje e a gente não sabe se é a última vez que a gente vai estar falando com aquela pessoa. A gente muitas vezes sai de casa, fala com os nossos parentes, e muitas vezes não sabe se a gente volta, ou ainda que a gente volte, mas se a gente vai encontrar aqueles parentes vivos. Da mesma forma, amigos, da mesma forma, as pessoas que convivem ao nosso redor. Quando a gente está num ambiente de luto, a gente geralmente pensa sobre isso, sobre como a vida é breve, sobre como muitas vezes a gente deixa de fazer coisas ou de falar coisas para pessoas que a gente ama, porque a gente acredita que a gente vai simplesmente tê-los para sempre em nossas vidas. Quando eu lembro desse caso, eu fico pensando, né? Na época eu pensava muito mais nisso, até de forma pesada para mim, de como eu poderia ter visto meu pai pela última vez. Eu poderia ter abraçado ele pela última vez. Eu poderia ter sorrido com ele pela última vez. Mas eu preferi postergar isso para um final de semana posterior. Claro, a gente não prevê que coisas como essa vão acontecer. E é justamente por isso que a gente deveria valorizar momentos com aquelas pessoas com que a gente ama. E eu, daquele dia em diante, eu comecei a buscar na minha vida, priorizar, estar e ter tempo de qualidade com as pessoas que eu amo.
ter um tempo de qualidade com as pessoas que estão ao meu redor, com pessoas das quais eu considero, valorizo, porque eu sei que a vida é muito curta, é muito breve e que em algum momento eu posso falar com aquela pessoa pela última vez. E aí eu posso me arrepender ou viver uma vida de arrependimento por não ter ido ver aquela pessoa ou pedir perdão para aquela pessoa ou perdoar aquela pessoa por alguma coisa que aconteceu. Não é o caso com o meu pai, tá? Eu, graças a Deus, tinha uma relação muito boa com meu pai e aproveitei o máximo sempre dos momentos que eu tive com ele. Tenho ótimas recordações com meu pai, mas é inevitável que aquele dia tenha sido um marco para a minha vida, para as pessoas que ainda estão comigo, pessoas que ainda estão ao meu redor, familiares, amigos, de valorizar o momento com essas pessoas, que é muito importante. A gente, muitas vezes, nesse mundo corrido, nesse mundo capitalista, nesse mundo que tem uma dinâmica muito forte em cima do ter coisas, de obter coisas, e a gente, às vezes, acaba deixando de valorizar aquilo que realmente importa. As pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão conosco. Existe até uma romantização nos dias de hoje sobre o estar só, o viver só, o não precisar das pessoas, o que vai totalmente contra com aquilo que nós somos, da essência que nós somos como seres humanos, como seres sociais. O ser humano, ele foi criado para viver em sociedade, ele não foi criado para ficar sozinho. E por mais que as pessoas queiram romantizar o fato de estar solitário, isso não é característica do ser humano, tanto é que muitas pessoas acabam se isolando quando estão com algum sintoma de depressão, ou até mesmo, por exemplo, punições na cadeia. Pessoas que têm um mau comportamento, eles vão para a solitária, e é a pior coisa para eles estarem ali numa solitária. E principalmente nós como igreja, nós fomos criados por Deus, chamados por Deus para vivermos em corpo, em família. Nós não fomos chamados para viver sozinhos. Inclusive, nós nem somos igreja sozinhos somos membro, parte do corpo de Cristo. A igreja é formada por muitos membros, dos quais nós também fazemos parte. Então, a partir daí, nós entendemos que dentro da vida cristã precisamos valorizar, amar e cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Eu não sei qual foi a última vez que você abraçou e disse que amava alguém da sua família, algum amigo seu. Eu não sei qual foi a última vez que você, ao sair de casa, abraçou as pessoas, valorizou aquele momento com elas. Eu não sei qual foi a última vez que você sentou na mesa da sua casa para comer uma refeição junto em família. Eu não sei qual foi a última vez que você aproveitou junto com seus amigos, sorriu, se divertiu. Mas que a gente possa ter sempre em mente que a vida é muito curta aqui na Terra. E Deus nos chamou para ser bênção, para cuidar uns dos outros, para amar uns aos outros. E a gente precisa aproveitar essas oportunidades. A oportunidade de estar juntos, a oportunidade de ter qualidade de tempo com essas pessoas, a oportunidade de chegar para essas pessoas e poder aproveitar o tempo ali, sorrir junto, chorar quando for preciso também, porque é isso que torna a nossa vida aqui relevante. É aquilo que a gente pode fazer, pode abençoar na vida da outra pessoa. Foi isso que Jesus fez por nós. A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, vai dizer que de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que estando ele em forma de Deus, não olhou para sua condição como Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, e estando ele encontrado em forma de servo, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele olhou para nossa condição, ele se entregou por nós, ele se humilhou por nós, para que pudéssemos agora ser seu povo, um povo comprado pelo sangue dele, pelo aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário. E, obviamente, Jesus deseja que nós, como igreja, sejamos assim também, que possamos amar uns aos outros, que possamos cuidar uns dos outros, que possamos valorizar uns aos outros e nos doar uns pelos outros. Que as coisas jamais ocupem a prioridade do nosso coração. Tudo nessa vida passa, tudo vai passar, tudo veio do pó e para o pó vai tornar. Mas aquele que vive, ama e guarda a palavra de Deus, viverá eternamente. Eu desejo para você um ótimo dia, que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família e que possamos crescer juntos em cada coisa que acontece em nossas vidas. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia diz todas as coisas, são todas mesmo, inclusive as coisas difíceis, as coisas tristes, as coisas que nós entendemos como ruins, que acontecem na nossa vida, elas também contribuem para o nosso bem. Que Deus possa continuar te abençoando. Eu quero pedir para você, se você gostou desse vídeo, se inscrever no canal, curtir, comentar aqui, compartilha comigo alguma experiência que te ensinou também, alguma lição que você aprendeu da parte de Deus, com alguma coisa que aconteceu na sua vida. Eu quero ouvir também, ler, na verdade, aquilo que você tem a dizer e também ser abençoado certamente por lições que Deus falou através da sua vida. Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez por fazer parte desse canal. Tchau, tchau.